Bem-vindos à nossa aula de número 115. Nós vamos tratar do item 10 do capítulo 15, que é o capítulo mercado, o capítulo que nós estamos, e o item 10, que trata de promotores, gerentes, técnicos e burocratas. E aí, vamos dar uma passada em cada um dessas funções, né? Dentro da produção, dentro da, da sociedade. É um capítulo relativamente grande e, então, não podemos perder tempo, certo? Um capítulo bem extenso. Então, vamos lá. O empresário contrata os técnicos, isto é, pessoas que têm capacidade e talento para executar certos tipos e quantidades de trabalho. A categoria de técnicos inclui os grandes inventores, os ases da ciência aplicada, os construtores e projetistas, bem como os executores das tarefas mais simples. O empresário também é um técnico, na medida em que contribui pessoalmente para a execução técnica de seus planos empresariais. O técnico contribui com o seu esforço físico e mental, mas é o empresário, enquanto empresário, que dirige este trabalho na direção de objetivos determinados. E o empresário, em si mesmo, age como se fosse, por assim dizer, um mandatário dos consumidores. Ou seja, ele é o responsável por atender aos anseios dos consumidores. Os empresários não são onipresentes, não podem atender eles mesmos às múltiplas tarefas que lhes são incumbidas. Ajustar a produção de forma a suprir da melhor maneira possível os consumidores com os bens que eles desejam prioritariamente não consiste apenas em elaborar um plano geral para a utilização de recursos. Não há a menor dúvida de que essa é a principal função do promotor e do especulador. Mas, além dos grandes ajustamentos, também são necessários inúmeros pequenos ajustamentos. Cada um destes últimos pode parecer insignificante e de pequeno porte para o resultado final. Mas o efeito cumulativo de uma série de pequenos erros pode ser tal que acabe frustrando inteiramente o êxito de uma solução correta para os grandes problemas. Então, vamos aqui pegar coisa importante. Além dos grandes ajustamentos, né, de um empreendimento, cada um destes últimos, né, da função do promotor, do especulador, né, esses ajustamentos, esses inúmeros pequenos ajustamentos, pode parecer insignificante e de pequeno porte para o resultado final. Mas o efeito cumulativo de uma série de pequenos erros pode ser tal que acabe frustrando inteiramente o êxito de uma solução correta para os grandes problemas. De qualquer forma, é indiscutível o fato de que cada falha na condução de pequenos problemas resulta num desperdício de fatores de produção escassos, reduzindo, consequentemente, a possibilidade de satisfazer os consumidores da melhor maneira possível. Lembrando que a satisfação dos consumidores sempre está relacionada a um excelente produto no menor preço possível. É sempre custo-benefício e outras coisas mais, né? Que o mercado consumidor valore. É importante compreender em que medida a questão de que estamos tratando difere das tarefas técnicas incumbidas aos técnicos.
A execução de qualquer projeto que o empresário tenha decidido realizar requer um grande número de pequenas decisões. Cada uma dessas decisões pode ser tomada de maneira a privilegiar a solução que, sem contrariar os objetivos gerais do projeto como um todo, seja a mais econômica. Deve evitar custos supérfluos, sejam pequenos ou grandes. O técnico, de seu ponto de vista puramente tecnológico, pode não perceber qualquer diferença entre as alternativas de solução para um determinado detalhe, ou pode preferir uma dessas alternativas em função de sua maior capacidade de produção. Mas o empresário é motivado pelo lucro. Isto obriga a preferir a solução mais econômica, isto é, aquela que evita empregar fatores de produção cuja utilização impediria que os desejos dos consumidores fossem mais bem satisfeitos. Entre os vários métodos em relação aos quais os técnicos são neutros, o empresário preferirá aquele cuja aplicação implica um menor custo. Poderá rejeitar a sugestão do técnico, favorável a um método mais oneroso, que assegure uma maior produção, se seu cálculo lhe indicar que o aumento de produção não compensa o aumento de custo. Não apenas nas grandes decisões e nos planos gerais, mas também nas decisões de pequenos problemas, na medida que surgem no dia a dia, o empresário tem que cumprir sua função de ajustar a produção para a demanda dos consumidores, de tal como a refletem os preços de mercado. O cálculo econômico, tal como é praticado na economia de mercado, especialmente no sistema contábil de partidas dobradas é ativos e passivos, né? Aquilo que o contador faz, aliviam o empresário do envolvimento com muitos pequenos detalhes, permitindo-lhe dar uma maior atenção às grandes tarefas sem precisar enredar-se numa miríade de pequenas questões cujo atendimento supera a capacidade de qualquer mortal. Pode, assim, designar um assistente a quem encarrega de zelar por tarefas empresariais de menor importância. E esses assistentes, por sua vez, seguindo o mesmo princípio, podem ser ajudados por outros colaboradores que zelarão por tarefas de importância ainda menor. Desta forma, estrutura-se toda uma hierarquia gerencial. Um gerente é, por assim dizer, um sócio menor do empresário. Quaisquer que sejam os termos legais e financeiros de seu contrato, o único aspecto relevante reside no fato de o gerente ser obrigado, pelo seu próprio interesse financeiro, a empregar o melhor de seus esforços na realização das funções empresariais que lhe são atribuídas num campo de ação limitado e definido com precisão. É o sistema contábil de partidas dobradas que torna possível o funcionamento de um sistema gerencial. Graças a esse sistema contábil, o empresário tem condições de separar o cálculo de cada setor da empresa de maneira a poder determinar sua participação na empresa como um todo. Ele pode, assim, contemplar cada setor como se fosse uma entidade separada e avaliá-lo segundo sua respectiva contribuição ao sucesso global da empresa. Nesse sistema de contabilidade comercial, cada seção de uma empresa representa uma entidade completa, como se fosse um negócio independente, uma unidade de negócio independente. É como se cada setor da empresa você pudesse transformar em uma unidade de negócios independentes. Supõe-se que cada seção possua uma determinada parte do capital da empresa, que compre e venda a outras seções, que tenha suas próprias receitas e despesas, que seus procedimentos resultem em lucro ou prejuízo, imputáveis para a sua própria direção, independentemente do resultado das outras seções. Desta forma, o empresário pode atribuir para a gerência de cada seção uma grande margem de autonomia.
A única recomendação que faz a alguém encarregado de dirigir um serviço específico é a de que, em sua gestão, realize o maior lucro possível. Um exame da contabilidade mostra em que medida os gerentes foram bem-sucedidos na realização desse objetivo. Todo gerente e subgerente é responsável pelo bom funcionamento de sua seção ou subseção. Se a contabilidade mostra um lucro, este fato será considerado a seu favor. E se apresenta um prejuízo, será em seu detrimento. Seu próprio interesse o impele a dedicar maior atenção e empenho para a condução da sessão a seu cargo. Se incorrer em perdas, será substituído por outra pessoa de quem o empresário espera uma melhor performance. Ou então a sessão será desativada. De qualquer forma, o gerente perderá seu. Se consegue realizar lucros, sua renda aumentará, ou pelo menos não corre o risco de perdê-la. Se o gerente tem ou não direito a uma parte do lucro atribuído para a sua sessão, é questão de menor importância no que concerne ao seu interesse pessoal nos resultados da operação da sessão que dirige. Seu bem-estar está intimamente ligado ao bom funcionamento da sessão. A sua tarefa não é, como a do técnico, a de realizar um determinado trabalho de acordo com as instruções recebidas. É ajustando nos limites deixados ao seu discernimento. Então, é ajustando o funcionamento de sua seção para a realidade do mercado. Naturalmente, da mesma forma que um empresário pode combinar sua própria pessoa, funções de empresário e de técnico, a união de várias funções também pode ocorrer no caso de um gerente. A função gerencial é sempre subordinada à função empresarial. Pode aliviar o empresário de algumas de suas responsabilidades menores. Nunca poderá evoluir a ponto de substituir a função empresarial. Afirmar o contrário é confundir a categoria atividade empresarial, tal como definida na construção imaginária da distribuição funcional, que nós vimos no capítulo anterior, com aquilo que se passa na realidade viva de uma economia de mercado. A função do empresário não pode ser dissociada da decisão sobre qual utilização deve ser dada aos fatores de produção para execução de tarefas específicas. O empresário controla os fatores de produção. É esse controle que lhe proporciona lucro ou perda empresarial. É possível remunerar o gerente pagando por seus serviços proporcionalmente à contribuição de sua seção ao lucro do empresário. Mas isso não é importante. Como já foi salientado antes, o gerente está sempre interessado no sucesso do setor a seu cargo. Mas o gerente não pode ser responsabilizado patrimonialmente pelas perdas incorridas. Essas perdas são suportadas pelos proprietários do capital empregado. Não podem ser transferidas para o gerente. A sociedade pode tranquilamente deixar os proprietários de bens de capital a tarefa de escolher o melhor emprego possível para esses bens. Ao se engajarem em projetos específicos, estes proprietários colocam em risco seus bens, sua riqueza e sua posição social. Então, estão mais interessados no sucesso de sua atividade empresarial do que a sociedade como um todo. Para a sociedade como um todo, o desperdício de capital investido num determinado projeto significa apenas a perda de uma pequena parte de seus recursos totais. Para o proprietário, isso significa muito mais, podendo chegar a representar a perda total de sua fortuna. Quando se dá carta branca ao gerente, as coisas se passam de maneira diferente. Ao especular, ele estará arriscando o dinheiro de outras pessoas. Não avalie as possibilidades de um projeto arriscado do mesmo ângulo de quem é responsável pelas perdas. O gerente se torna temerário precisamente quando é remunerado por uma parte dos lucros sem participar igualmente dos projetos. A ilusão de que a função gerencial possa abranger a totalidade da atividade empresarial
e de que o gerente possa ser um perfeito substituto do empresário é resultado de uma interpretação equivocada do que sejam as sociedades anônimas, entidades mercantis típicas dos negócios de nossos dias. Assevera-se que estas sociedades são dirigidas por gerentes assalariados, enquanto os acionistas são meros espectadores passivos. Todos os poderes se acham concentrados nas mãos de empregados contratados. Os acionistas são ociosos e inúteis. Colhem o que os gerentes semeiam. Essa doutrina desconsidera inteiramente o papel que o mercado de capitais e de divisas, a bolsa de valores e de ações, aquilo que numa linguagem pertinente denomina-se simplesmente de mercado, desempenha na direção das empresas. Então, essa doutrina que fala tudo isso que foi dito acima desconsidera inteiramente o papel que o mercado de capitais e de divisas, a bolsa de valores e de ações, desempenha na direção das empresas. As operações neste mercado, em virtude de preconceitos populares anticapitalistas, são rotuladas de jogo de azar, de mera loteria. De fato, as mudanças nos preços das ações ordinárias e preferenciais e dos demais valores mobiliários são o meio utilizado pelos capitalistas para controlar o fluxo de capital. A estrutura de preços resultante das especulações nos mercados de capital e de divisas e nas grandes bolsas de mercadorias não apenas determina o volume de capital disponível para a condução dos negócios de cada companhia, cria, além disso, um estado de coisas aos quais os gerentes têm que se ajustar cuidadosamente. A direção geral de uma companhia é exercida pelos acionistas e seus mandatários eleitos, os diretores. Os diretores indicam e demitem os gerentes. Nas companhias menores, e às vezes até mesmo nas grandes, as funções de diretor e gerente estão reunidas na mesma pessoa. Em última instância, uma companhia bem-sucedida nunca é controlada por gerentes assalariados. A emergência de uma classe gerencial onipotente não é um fenômeno do livre funcionamento do mercado. Muito pelo contrário, decorre de políticas intervencionistas que visam conscientemente a eliminar a influência dos acionistas e virtualmente a expropriá-los. Na Alemanha, Itália e Áustria foi o passo preliminar para a substituição da livre empresa pelo dirigismo estatal. O mesmo ocorreu na Inglaterra, no que se refere ao Banco da Inglaterra e às ferrovias. Tendências semelhantes predominam nos Estados Unidos em relação aos serviços públicos. As magníficas realizações das empresas comerciais e industriais não resultaram da atividade de uma oligarquia de gerentes assalariados. Foram engendradas por pessoas que estavam ligadas à companhia pela propriedade de uma parte considerável ou da maior parte das ações, pessoas essas que uma parcela do público considera como aproveitadores e tubarões. É o empresário que decide, independentemente de qualquer interferência gerencial, em que ramos de atividade devem aplicar capital e qual a quantidade de capital a empregar. É ele que determina a expansão e a contratação do tamanho de seu negócio e de suas principais seções. É ele que determina a estrutura financeira da empresa. Essas são as decisões essenciais, basilares, na implantação e condução de um negócio, tanto nas sociedades anônimas, como em qualquer outra forma legal de empresa. Essas decisões recaem exclusivamente sobre o empresário. Qualquer assessoramento dado ao empresário neste particular é apenas de caráter ancilar. Os especialistas em direito, estatística e tecnologia fornecem informações de como transcorreram as coisas no passado, mas a decisão final, que implica sempre um julgamento quanto ao futuro estado do mercado, cabe exclusivamente ao empresário.
A execução dos detalhes, seus projetos, pode ser confiada aos gerentes. As funções sociais da elite gerencial não são menos indispensáveis ao funcionamento da economia de mercado do que são as funções da elite de inventores, técnicos, engenheiros, projetistas, cientistas e pesquisadores. Na classe dos gerentes, muitos homens eminentes servem à causa do progresso econômico. Gerentes competentes recebem altos salários e, frequentemente, uma participação nos lucros totais da empresa. Muitos deles, no curso de suas carreiras, acabam sendo eles mesmos capitalistas e empresários. Não obstante, a função gerencial é diferente da função empresarial. Constitui um erro confundir o papel do empresário com o do gerente, como o faz a antítese popular patrão/empregado. Essa confusão é evidentemente intencional. Destina-se a obscurecer o fato de que a função empresarial é completamente diferente da função gerencial, responsável apenas por questões secundárias na condução da empresa. Considerando-se a estrutura dos negócios, a alocação de capital aos vários setores de produção e às várias empresas, o tamanho e a linha de produção de cada fábrica e de cada estabelecimento comercial como fatos dados, e ficando implícito que nenhuma mudança ocorrerá no futuro em relação aos mesmos, tudo o que se tem a fazer é cumprir as velhas rotinas. Num mundo estacionário como esse, evidentemente não há necessidade de inovadores e promotores. O total de lucros é contrabalançado pelo total de perdas. Para evidenciar a falácia desta doutrina, basta comparar a estrutura da economia americana em 1960 com a existente em 1940. Mas, mesmo num mundo estacionário, não teria sentido dar ao trabalho, como pretende um slogan popular, uma participação na gerência dos negócios. A adoção dessa ideia resultaria no sindicalismo. Veremos adiante o que significa isso nas páginas 917 e 925, quando trataremos dos problemas do cálculo econômico no mundo socialista, no sindicalista, no intervencionista. Existe também uma propensão para confundir gerente com burocrata. A gerência burocrática, diferentemente da gerência que visa ao lucro, é o método usado na condução de assuntos administrativos cujos efeitos não têm valor em dinheiro no mercado. A boa performance no cumprimento dos deveres confiados a um departamento de polícia é da maior importância para a preservação da cooperação social e beneficia todos os membros da sociedade. Mas não tem preço no mercado. Não pode ser vendida nem comprada. Assim sendo, não pode confrontar o resultado obtido com as despesas incorridas. É benéfica, resulta em ganhos, mas esses ganhos não podem ser expressos em termos monetários, como são os lucros. Os métodos de cálculo econômico, especialmente a contabilidade de partidas dobradas, não lhes são aplicáveis. O sucesso ou o fracasso das atividades de um departamento de polícia não podem ser apurados pelos procedimentos aritméticos utilizados pelas atividades com fins lucrativos. Nenhum contador pode informar se um departamento de polícia ou uma de suas subdivisões é rentável ou não. A quantia a ser investida em cada setor de atividade econômica que tem no lucro a sua motivação é determinada pelo comportamento dos consumidores. Se a indústria automobilística triplicasse o seu capital investido, certamente prestaria melhores serviços ao público. Haveria maior disponibilidade de carros. Mas essa expansão da indústria automobilística impediria que esse capital fosse investido em outros setores de produção, nos quais atenderia a necessidades mais urgentes dos consumidores. Este fato tornaria improfícua a expansão da indústria automobilística e aumentaria os lucros em outros setores de produção. No seu afã para obter o maior lucro possível, os empresários são obrigados a alocar a cada setor de atividade somente aquela quantidade de capital que pode ser empregada sem comprometer a satisfação dos desejos mais urgentes dos consumidores. Desta forma, as atividades empresariais são,
por assim dizer, automaticamente dirigidas pelos desejos dos consumidores, como refletidos nas estruturas de preços dos bens de consumo. A alocação de fundos para a realização de tarefas incumbidas ao governo não sofre esse tipo de limitação. Não resta a menor dúvida de que os serviços prestados pelo Departamento de Polícia da cidade de Nova York poderiam ser consideravelmente melhorados se sua dotação orçamentária fosse triplicada. Mas a questão está em saber se esse melhoramento seria suficiente para justificar ou a diminuição dos serviços prestados por outro departamento, por exemplo, o do Departamento de Higiene Pública, ou a restrição do consumo dos contribuintes. Esta questão não pode ser respondida pela contabilidade do Departamento de Polícia. Este só tem condições de informar sobre as despesas incorridas. Não tem como fornecer nenhuma informação acerca dos resultados obtidos, uma vez que esses resultados não podem ser expressos em termos monetários. Os cidadãos devem determinar diretamente o volume de serviços que desejam receber e pelos quais estão dispostos a pagar. Então, este é um ponto muito chave, muito, muito chave, importantíssimo como um todo. Importantíssimo como um todo. Até porque tem a ver com os princípios da doutrina política. Os cidadãos devem determinar diretamente o volume de serviços que desejam receber, pelos quais estão dispostos a pagar. Desincumbem-se dessa tarefa ao elegerem conselheiros municipais e governantes que estejam dispostos a agir de acordo com os desejos dos eleitores. Assim, o prefeito e os vários secretários são limitados pelo orçamento do município. Não podem agir discricionariamente, fazendo o que consideram a melhor solução para os vários problemas que os cidadãos têm de enfrentar. São obrigados a gastar os recursos segundo as alocações feitas no orçamento. Não podem usá-los para outros fins. A auditoria no campo da administração pública é inteiramente diferente daquela que é feita nas empresas que visam o lucro. Seu objetivo é verificar se os fundos alocados foram despendidos em estrita conformidade com as provisões do orçamento. Este é o ponto-chave. Nos negócios com o objetivo de lucro, a liberdade de ação dos gerentes e subgerentes é limitada por considerações de lucro e perda. A motivação do lucro é a diretriz necessária e suficiente para submetê-los aos desejos dos consumidores. Não há necessidade de limitar sua liberdade de ação por instruções detalhadas e minuciosas. Se forem eficientes, essa ingerência seria no mínimo supérflua, se não perniciosa por lhes atar as mãos. Se forem ineficientes, ela não contribuiria para melhorar o seu desempenho. Tal ingerência somente lhes proporcionaria a desculpa pouco convincente de que seu fracasso foi causado por regulamentos inadequados. A única instrução necessária é evidente em si mesma e nem precisa ser explicada. Procure obter lucro. Na administração pública, na condução dos negócios do governo, as coisas são diferentes. Neste campo, a liberdade de ação dos governantes e de seus auxiliares não é limitada por considerações de lucro e de perda. Se seu chefe supremo, seja ele um povo soberano ou um déspota soberano, deixar-lhes as mãos livres, estará renunciando à sua própria soberania. Esses governantes se converteriam em agentes que não precisariam prestar contas a ninguém e seu poder suplantaria o do povo ou do déspota. Fariam o que quisessem e não o que o seu chefe esperava que fizessem. Para evitar esse resultado e para submetê-los à vontade do chefe, é necessário dar-lhes instruções detalhadas de como devem proceder em cada caso. Ficariam assim obrigados a cuidar de suas tarefas, obedecendo estritamente a essas regras e regulamentos.
Sua liberdade para ajustar seus atos ao que lhes parece a solução mais apropriada de um problema concreto é limitado por essas normas. São burocratas, isto é, pessoas que, em qualquer circunstância, devem observar um conjunto de regras inflexíveis. A gestão burocrática é uma conduta fadada a cumprir regras e regulamentos detalhados, fixados por uma autoridade superior. É a única alternativa para a gestão orientada pela motivação de lucro. A gestão com o objetivo do lucro é inaplicável quando lidamos com objetivos que não têm valor de mercado expresso em termos de moeda ou quando queremos conduzir sem objetivo de lucro uma atividade que poderia ser conduzida com base nessa motivação. O primeiro caso é o da administração do aparato social de coerção e compulsão, o governo. O segundo caso é o da direção de uma instituição sem fins lucrativos, como, por exemplo, uma escola, um hospital ou um sistema postal. Sempre que a gestão de um sistema não seja orientada pela motivação do lucro, terá que ser dirigida por regras burocráticas. A gestão burocrática não é em si mesma um mal. É o único modo apropriado para administrar o poder público, isto é, o aparato social de compulsão e coerção. Como o governo é necessário, a burocracia. Na esfera do governo também é necessário. Como o governo é necessário, a burocracia. Na esfera do governo também é necessário. Onde o cálculo econômico não é aplicável, os métodos burocráticos são a única alternativa. Por isso, um governo socialista deve aplicá-los a todos os seus campos de ação. Nenhum negócio, qualquer que seja seu tamanho ou seu propósito, jamais se tornará burocrático enquanto for gerido pura e exclusivamente com base na motivação do lucro. Mas quando abandona a motivação do lucro, trocando-a pela ideia de prestação de serviço, isto é, o princípio segundo o qual os serviços devem ser prestados, sem que se considere que os preços cobrados sejam suficientes para cobrir os custos, deve também substituir a gestão empresarial pelos métodos burocráticos. Para um estudo detalhado deste problema, ver Mises, o livro Bureaucracy. Bom, e aqui encerramos esta parte do livro, o item, o item 10 do capítulo 15, explicando o papel dos técnicos que eles fazem, e que às vezes o papel do empresário é um papel técnico também. O papel dos gerentes, de como eles estão em setores e eles têm que ser o mais eficiente possível no conjunto geral, mas não necessariamente merecem parte do lucro por isso. O trabalho não tem nada a ver com isso. Explicou um pouco sobre os capitalistas que colocam dinheiro nos mercados acionários, que formam o conselho deliberativo e seus diretores, esses sim, motivados pelo lucro. Então, todos esses pontos explicados, concominando este item no burocrata, no gerente burocrata, que nada mais é do que o funcionário público, que pode fazer aquilo que a lei lhe impõe para fazer e nada mais. Senão é até um abuso de autoridade. Ele não está motivado no lucro, ele está motivado efetivamente em cumprir procedimentos. E assim deve ser. Bom, tudo isso explicado, agradeço mais uma aula em conjunto com vocês. É um, um, um item de definições bom para que a gente possa entender no mundo dos negócios cada papel, mas não tem nada de tão profundo assim. Tá certo? Grande abraço a todos e até nossa próxima aula.